Olá! Então, continuando com a nossa leitura, eu parei num capítulo cujo título eram As Visões. Deixa eu ver se eram as, não, só visões, nada de as. E como é um capítulo bem grandão, né, várias páginas, eu dividi em 4 partes. Então, a 19 foi a última que eu li. E relembrando um pouquinho antes de terminar, ela estava contando para o marido uma experiência que teve à noite. E quando ela estava contando, o marido se viu naquela história, né? E, pelo visto, descobriram que eles já tiveram ligações anteriores, né, a essa. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho só. Então, vamos lá. Ele estava contando, falando da parte dele, né? Ele disse assim, que ele não tinha cuidado dela, né? Ela engravidou dele na outra vida lá, e ele perdeu tudo que ele tinha e procurou os amigos, né, com quem ele havia bebido e jogado sempre, e eles não deram a mínima atenção para eles, não o acolheram, não o ajudaram. E depois de algumas semanas, ele viu que esses mesmos amigos estavam incomodados com ele na casa, né, em suas casas. E aí ele precisou seguir caminho. Foi aí que nós paramos. E continuando, então, a 19A agora, tá bom? Tá meio friozinho, minha cabeça tá gelada, desculpa aí. Eu sou meio friorenta. Essa cena se repetiu também com os outros que eu considerava amigos, até que se enjoaram de mim e eu deles. Foi quando um amigo verdadeiro me deu o conselho de trabalhar. Tentei começar vida nova e procurei trabalho, mas ninguém me levava a sério, nem ao meu pedido. Eu não sabia como trabalhar e nem em que. Decaí cada vez mais. Foi quando fiquei com a ideia fixa de que minha infelicidade era um castigo de Deus, por eu tê-la abandonado e a minha filha, de modo tão brutal. Fui até a casa daqueles meus amigos de então, onde você trabalhava. Eu mesmo não sabia o que fazia ali. Apenas desejava saber o que acontecera com vocês duas. Não a encontrei, nem tampouco a minha filha. Vocês haviam sumido e ninguém soube informar mais nada. Continuei a busca e cada vez encontrei menos amigos que me emprestassem alguma coisa. Isso já era, de certa forma, um tipo de mendicância. E quando ninguém mais quis me dar abrigo, nem me emprestar nada, eu fui ficando mais velho e comecei a pedir a estranhos. Por fim, tornei-me um mendigo errante, desses que vão de uma região para outra. Pessoas de bom coração permitiam que eu passasse a noite no estábulo ou no celeiro. Fui ficando cada vez mais fraco, velho, faminto, e um belo dia, para mim tanto fazia, comecei a mendigar pelas ruas da cidade. E foi assim que, por fim, nos encontramos outra vez, 2 mendigos. Ouvi as suas palavras com a maior agitação, pois tudo o que ele estava dizendo era verdade. Desde o início eu sabia que meu marido
Era o velho mendigo. Abalou-me o fato de ele tornar-se consciente daquela sua vida. Tudo acontecer exatamente do modo como ele se lembrava. A cozinheira me contara que ele havia esbanjado sua herança e fortuna, e que muito tempo depois fora à minha procura. Contudo, na ocasião, já não era um cavalheiro elegante, mas um vagabundo descuidado, vestido de farrapos. Depois que saí da casa da cozinheira, procurei outra vez o velho solar, tentando descobrir se alguém teria o seu endereço. Ninguém soube me dizer para onde ele fora, nem onde morava. Portanto, segui caminho e cheguei à cidade. Eu já estava velha e não podia perambular pelas estradas. Assim fiquei ali e pedi esmolas ao pé da escadaria. Foi nesse local que tornamos a nos encontrar. E ali chegou a minha hora derradeira. Na escadaria, passei os últimos momentos de vida. Quando reconheci, percebi que a minha vida fracassara e dela nada se podia recuperar por mais tarde, pois mais tarde, tarde demais. A filha estava perdida e a vida no fim. Então morri ali mesmo, sentada no canto do degrau. Tudo estava acabado. Minhas lembranças terminam aí. Ficamos nos olhando por muito tempo, calados. Era difícil compreender que uma coisa assim pudesse acontecer com dois seres ajuizados modernos. O que acabáramos de contar não podia ser explicado pelas várias teorias da hereditariedade, nem tampouco por teorias psicológicas. Sabíamos que tudo era verdade e que acontecera daquela maneira. Não se tratava de imaginação. Ficamos muito abalados até o nosso mais profundo ser. Ainda permanecemos sentados em silêncio durante muito tempo, um ao lado do outro, com as ideias em turbilhão. Por fim, meu marido disse: "Veja só, nunca pensei no motivo pelo qual, desde a infância, evitei a bebida, o jogo de cartas ou outros de azar, a dança e, sobretudo, a vida social. Contudo, faz parte da minha natureza gostar de beber, de dançar e de me divertir. Mas agora entendo que naquela ocasião, à medida que desperdicei tudo e vivi na maior pobreza, impregnou-se cada vez mais profundamente na minha consciência a intenção de nunca mais jogar, beber ou ser irresponsável. Reconheci o valor do dinheiro, coisa da qual nada sabia. Reconheci também que o valor do ser humano começa no ponto em que ele consegue se sustentar e a sua família. Todos esses conhecimentos estavam enraizados no meu inconsciente, pois naquela minha vida atual, sempre quis aprender cada vez mais durante minha juventude. Desculpa, vou ler de novo, porque tirei meu guia. Desculpa. Ele disse: todos esses conhecimentos estavam enraizados no meu inconsciente, pois naquela ocasião morri com esse ponto de vista. É por isso que na minha vida atual, sempre quis aprender cada vez mais durante minha juventude. E foi essa convicção que me deu a força de resistir quando os meus colegas de universidade iam farrear. Eu receava sempre que, se fosse dançar e me entregasse aos prazeres da vida social, alguma coisa horrorosa pudesse acontecer. Agora sei que temia a miséria que naquela vida foi a consequência da minha leviandade.
A certeza de que nunca mais devia beber ou jogar provinha do meu inconsciente. Sim, respondi. E como daquela vez nem sequer trabalhou, agora é exageradamente esforçado e disposto a cumprir ao cumprimento do dever. É verdade. Na segunda metade daquela minha vida, quis trabalhar, mas não tinha aprendido a fazer nada, nem ao menos sabia o significado do trabalho. Quando pedi emprego, ninguém me dava um serviço, nunca levavam meus pedidos a sério. Posteriormente, quando já era um vagabundo errante, algumas pessoas me davam trabalho por compaixão. Cortar lenha, ajudar a colocar mercadorias nas carroças, engarrafar vinho, bater tapetes. E enquanto eu executava essas tarefas, com mãos inábeis, desejei de todo o coração ter aprendido a fazer algo, ser útil e rico em conhecimentos. Portanto, nesta vida aprendi tudo o que pude, e continuarei a estudar até o fim dos meus dias. Quando ele pronunciou essas palavras, até o final dos meus dias, uma mão de aço me comprimiu o coração. Onde estaremos, nosso filho e eu, quando ele morrer? Fiquei rígida de susto. É uma lei natural. Quando se bate com a mão contra a parede devolve o golpe, mesmo que não queira. Não é a parede que revida o golpe, mas o próprio golpe que ricocheteia aquilo em que batemos sempre devolve a agressão. Não queria finalizar essa previsão. Não abandonaremos. Não. Então fiquei pensando na interligação entre minha vida anterior e a atual. Por que aquela imbecilidade? Por que aquele estado nebuloso na época? E por que agora, sem transição, minhas atuais aptidões e talentos? Não havia explicação para o fato. Ficamos sob o impacto da nossa perturbadora experiência ainda por vários dias. Em seguida, porém, como sempre, fomos velejar com os vizinhos, nadar com as crianças. Aos poucos, nossas lembranças da vida anterior foram ficando cada vez mais esmaecidas. Éramos ambos pessoas muito sóbrias para ficarmos nos ocupando com coisas do passado. Certo dia, meu marido precisou viajar, pois suas férias tinham terminado. Fiquei sozinha na vila com meus irmãos e as crianças. Todo o solo da região, perto do grande rio, era de origem vulcânica e provavelmente as irradiações agiam de forma tão poderosa sobre mim que minhas visões ocorriam com frequência. Sou sensata por natureza e tento encontrar a razão natural por trás de qualquer fenômeno. Nunca acreditei em fantasmas ou demônios, e se alguém me contava sobre diferentes aparições noturnas, como as que eram comuns por ali em velhos castelos, eu sorria encabulada, pensando como isso preocupava as pessoas inexperientes, e em segredo ficava imaginando como elas tinham imaginação fértil. Nunca tive a ilusão de que justamente eu presenciaria tais acontecimentos. É característico o fato de que nunca dá certo, em hipótese nenhuma, tentar imaginar essas visões. Mas exatamente no momento em que estamos pensando em coisas bem diversas, elas podem aparecer, súbita e inesperadamente. Ainda naquele mesmo verão, aconteceu algo assim. Meu marido já não estava conosco
e, como sempre, fomos nos deitar depois de um dia muito alegre. Fui para o meu quarto. Meu filhinho já dormia profundamente. Também me deitei e, como nesse local isolado ainda não havia luz elétrica, apaguei a vela e adormeci. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei de repente e notei um ruído. Era como se alguém estivesse andando pelo quarto. As apalpadelas... Desculpa. Era como se alguém estivesse andando pelo quarto às apalpadelas. Apanhei os fósforos e acendi rápido a vela. E no momento seguinte, me arremessei contra uma figura horrorosa que já estava com meu filho nos braços, a fim de raptá-lo. Tratava-se de uma mulher, da forma como imaginamos uma bruxa. No instante em que a surpreendi com a luz, ela estava prestes a subir num cabo que se estendia das nossas camas até a janela, pretendendo deslizar por ele. Arremessei-me contra ela, agarrei a criança e quis puxá-la de volta. Ela não a largou. Entre nós começou uma luta violenta. A bruxa já havia escorregado um pouco pelo cabo. Até parecia que, de certa forma, ambos estavam associados, pois dele parecia irradiar-se uma torrente de força que lhe emprestava energia. Mas ela não pôde prosseguir, pois me agarrei ao meu filho e quis arrancá-lo de suas mãos. A bruxa também se agarrou à criança e queria levá-la consigo. Puxávamos o menino de um lado para o outro. Nesse interim, tive a certeza de que só lhe restava pouco tempo de domínio sobre o meu filho e que teria de fugir sem ele. Isso se não se apoderasse logo da criança. Então agarrei-me com todas as forças na batalha desesperada por meu menino. A bruxa tentava me separar dele com bastante violência, até que inadvertidamente soltou-o, escorregou pelo cabo através da janela e sumiu nas trevas. E eu? Eu estava ajoelhada na minha cama, a criança deitada ao meu lado, na mais absoluta tranquilidade, bem coberta e profundamente adormecida. A vela, contudo, estava acesa sobre a mesinha de cabeceira. Será que eu sonhara? Acaso esquecera de apagar a vela na hora em que fora dormir? Mas não. O fósforo ainda brilhava ao lado. Portanto, eu a acendera naquele momento. E toda a cena devia ter se passado num átimo de segundo. Caso contrário, o fósforo não poderia continuar queimando. Então eu não sonhara. Tornei a apagar a vela, deitei-me na cama e tentei apaziguar o coração, que batia selvagemente. Então vou fazer igual a Melina. Começar de novo. Tornei a apagar a vela, deitei-me na cama e tentei apaziguar o coração, que batia selvagemente. O que seria aquilo? Uma bruxa? Existem tais figuras? O que é uma bruxa? Por que todos os pintores pintam as mesmas imagens delas e de onde a copiaram? De onde se sabe, afinal, que existem bruxas e por que todos afirmam que as feiticeiras cavalgam cabos de vassouras? Por que, em todo o mundo, as bruxas são representadas pela mesma maneira? Seria assim se se tratasse de mera fantasia? De nariz longo e pontudo, caído e duro como um aço, corcunda e com um cabo de vassoura na mão? Por que ninguém as desenha, por exemplo, com um casco de cavalo?
Bem, estes pertencem ao diabo? É o que se diz. Então, como sabem que o diabo tem cascos de cavalo e as bruxas não? Porque ninguém... desculpa. Quem já viu um diabo ou uma bruxa? Agora já faço uma pequena ideia do motivo por que desenham suas mãos presas a um cabo de vassoura. A bruxa que vi segurava na mão esse cabo ou essa corda, ou fosse lá o que fosse. Quando ela saiu voando, eu também não teria dificuldade em imaginar que estava cavalgando um cabo de vassoura. Compreendo que as pessoas rústicas da aldeia, que desconhecem os fluxos de energia, pensam que a feiticeira se agarra a um cabo de vassoura para viajar. Ela representava, de fato, a serva personificada do mal. Eu sabia disso. Ela era real, uma evidência. Toda cena seria uma projeção? Uma fantasmagoria? É lógico que eu sabia que sim. Mas o que a teria causado? De onde proviria e por que justamente representou tal cena? Para mim fora real. O mais interessante é que todos os que presenciam essas ilusões, uma dessas projeções, ou como quer que as denominem, veem a bruxa do mesmo modo. Como se dará o fato de todos nós termos no subconsciente uma mesma imagem, mesmo que seja proveniente do inconsciente? Seria possível argumentar que eu já vira antes figuras de bruxa e que era nessas figuras que tiveram origem a projeção. Isso, porém, não é verdade. Pois apesar de a bruxa ser bastante parecida com as representações que fazem dela, pude constatar com surpresa que havia certa diferença nos detalhes. De onde surgira aquele cabo esquisito? Eu nunca vira nenhum igual e, no entanto, ele existia. Além disso, sabia, graças às minhas experiências telepáticas, que esse cabo, que para os outros é um cabo de vassoura, tinha outro significado. Na minha opinião, trata-se de um fluxo de energia ou força, ou talvez, quem sabe, de uma corrente de força de vontade. Mas de onde provém? O que a irradia? E se podemos ver um fluxo de energia como forma, talvez a forma da bruxa também seja tecida por irradiação de força. E nós, seres humanos, de onde vem a nossa forma? Não seremos também formas aparentes constituídas por diferentes fluxos de força? O que é a realidade? Apenas o que é palpável? Será que os seres humanos também não são projeções e somente acreditamos que somos formas reais? Será que o amor, o ódio, a esperança, o desespero, o bem e o mal não são realidades? O homem sofre ou é infeliz por meio dessas formas invisíveis, impalpáveis, que não são menos reais do que as realidades palpáveis? Naturalmente, eu sabia que a forma física da criança, como se diz, a criança real, estava dormindo tranquila na cama durante a minha luta com a aparição. Também estou convencida de que toda a luta aconteceu entre forças e não corpos. Mas acaso por isso deixou de ser real? Talvez essas aparições, a criança, a bruxa,
fossem mais reais do que a forma material da criança deitada na cama. O que é uma forma material? Somente o resultado e o invólucro de forças que constituem o corpo físico. A força é, portanto, a origem essencial, o corpo físico, um mero efeito. Qual será mais importante ou mais real? Foi assim que fiquei pensando durante muito tempo sobre minha experiência, que no meu modo de ver fora inteiramente real. Eu tinha provas de que não havia adormecido, sem falar que durante o sono, em sonhos, também se pode viver a realidade perfeita. Passaram-se alguns dias e certa noite, depois que todos haviam se recolhido e a casa foi aos poucos tornando-se silenciosa, também me deitei. Como o dia fora extraordinariamente quente e o quarto ainda estava bastante abafado, não só deixei a janela aberta, mas também a porta que dava para o vestíbulo. Da minha cama era possível ver a escada que levava ao andar superior. Deitada como de costume, fiquei pensando em tudo o que acontecera durante o dia. O que eu fizera de bom, o que eu não fizera, o que deveria ter dito ou feito e o que não deveria ter dito nem feito. Depois fiquei imaginando o que teria de cozinhar no dia seguinte para toda a família, pois o trabalho de dona de casa era minha incumbência. Meus pensamentos estavam, portanto, voltados para assuntos inteiramente tediosos, corriqueiros. De repente, fiquei atenta. Da porta de entrada, aproximavam-se duas figuras estranhas que pretendiam passar sem o mínimo ruído pela porta do meu aposento. Tinham o tamanho natural de um ser humano, inteiramente negras, como sombras. Contudo, não eram plásticas. Eu tinha a impressão de que somente eram visíveis porque no lugar em que estavam, no momento, recebiam todos os raios de luz. Dito de outra maneira, na verdade, eu não via os seres em si, mas apenas seu contorno por entre a luz. Expressando-me de forma científica, elas causavam uma interferência perfeita nos raios luminosos, e eu só podia vê-las porque no lugar por onde passavam não havia mais esses raios. Se não em si mesmas, seriam invisíveis. É difícil encontrar palavras que descrevam tal fenômeno. No mesmo momento, compreendi por que os aldeões usam a palavra sombra quando se referem aos fantasmas ou às aparições fantasmagóricas. Por certo, essas figuras eram sombras, mas não reflexos nem sombras propriamente ditas, e sim total ausência de luz. Eu nunca tomara conhecimento da existência desse negrume, nem sequer sabia que existia algo assim. Mais tarde me ocorreu que os astrônomos falam sobre os tais buracos negros, falta completa de luz no céu. Eles o denominaram segundo sua forma, cabeça de cavalo. Não puderam explicar o fenômeno. Trata-se de uma interferência nos raios luminosos. Alguma coisa engole, destrói a luz que se irradia do universo. Vemos apenas uma sombra imensuravelmente grande. Da mesma forma, eram moldadas também essas duas imagens que se aproximavam a lentos passos.
Sobre os ombros traziam um bastão. E neste estava pendurada uma coisa terrível, indescritível. Parecia com um octópode, embora sua forma orgânica fosse indefinida. Pendia no bastão como se fosse uma massa informe e crua, que se estendia e encolhia de maneira contínua. Tratava-se de algo incrivelmente nauseabundo, repulsivo, como uma massa purulenta, esverdeada e putrefata. Dela se irradiavam, de certa forma, eu sabia, as doenças, a infelicidade, as catástrofes e a morte. Eu sabia que esse horror era a própria concentração do mal. Ele se virava e se esticava no bastão com maldade consciente. E entendi que procurava novas oportunidades de encontrar vítimas às quais revelar sua força incrível. Vi como essa procissão, com um monstro, se adiantava na direção do quarto da minha irmã. Horrorizada, quis impedir, de qualquer maneira, que essa fonte satânica de energia causasse alguma desgraça. Sentei-me na cama e gritei com toda a força de que dispunha. Grete! 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 Com os meus gritos, as duas figuras de sombras desapareceram. No mesmo momento, o monstro disforme encolheu-se, transformando-se numa bola de um esverdeado fosforescente semelhante à lua cheia, com o tamanho aproximado de uma bola de futebol. Em seguida, a bola subiu pulando e flutuando pela escada, com uma voz e uma risada diabólica que ainda ouço, não com os ouvidos, mas de alguma outra forma. Gritou ironicamente na minha direção. Quer me pegar, hein? E pulou pela janela, sumindo na escuridão noturna. Saltei da cama e corri atrás dela, atravessando o vestíbulo. No entanto, por todos os lados só havia silêncio. Quase ao mesmo tempo em que saí intempestivamente, meu irmão abriu a porta do seu quarto no andar superior e dirigiu-se até o patamar da escada. Olhando para baixo, perguntou: Quem está aí? Sou eu, respondi, acendendo uma vela. Por que se levantou? Acordei subitamente, pois tive um pesadelo. Tive a impressão de que alguma coisa ruim, um grande perigo, ameaçava a casa. Quis ver o que estava acontecendo e encontrei você aí. O que houve? Enquanto ele falava, minhas duas irmãs também saíram de seus quartos além da criadagem. Todos queriam saber a razão dos meus gritos. Contei tudo. Em seguida, examinamos a casa inteira. A porta da frente estava trancada e tudo continuava nos devidos lugares. Pedi a meu irmão que examinasse todas as janelas do sobrado, pois uma lufada de vento poderia ter aberto a janela em que se refletira a imagem da lua. Talvez por isso eu tenha visto uma bola de um esverdeado fosforescente. Mas a lua estava do outro lado da casa, o que impossibilitava essa hipótese. Como não descobríssemos nada, o jeito foi voltar para a cama. Nos meus ouvidos, contudo, ainda ficou ressoando durante muito tempo a risada satânica. Quer me pegar, hein? Depois de alguns dias, meu filhinho queixou-se de dor de barriga. Eu tinha certeza de que era alguma coisa relativa a uma apendicite. No mesmo dia, levei-o à cidade e pedi a um amigo do meu pai, que se tornara um cirurgião famoso e era diretor de um grande hospital,
que o examinasse. De fato, ele constatou uma inflamação no apêndice, mas crônica, e a operação poderia esperar até o próximo outono. Portanto, voltamos para o lago e o menino continuou a brincar alegremente com os amiguinhos até retornarmos à cidade no outono. Então, ficamos aqui, final da 19A, Visões, e nos vemos no próximo pedacinho deste capítulo. Vamos ver como é que essas visões dela têm relação com as coisas reais que estão por acontecer, né? Porque, pelo visto, o menininho, né, foi pego no colo e já está apresentando, né, um mal-estar. Então, vamos ver o que é isso, onde é que isso vai dar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Obrigada por estarmos juntos aqui. Até mais ver.